Existe um momento silencioso, quase imperceptível, que antecede toda grande transformação. Você não ouve trombetas, não vê sinais no céu, mas algo dentro de você começa a se mover, antes de qualquer coisa mude ou se transforme por fora. Se você sente que está num limiar, que algo está prestes a virar, mas ainda não sabe explicar o que é, eu preciso te dizer uma coisa ainda hoje nesse vídeo. Você provavelmente não está estagnado, você está no meio de uma transição mais importante da sua vida e talvez ainda não tenha percebido isso. A Bíblia está cheia desses momentos. Antes de José se tornar governador do Egito, ele foi jogado numa cisterna e depois ele foi vendido como escravo. Antes de Davi se tornar o rei, ele foi perseguido no deserto por anos. Antes de Israel entrar na terra prometida, eles atravessaram 40 anos de silêncio. E antes de Paulo se tornar apóstolo, ele foi derrubado, cego, e ficou 3 dias sem enxergar nada. A mudança raramente chega anunciada. Ela chega disfarçada de crise. Então, quais são os sinais de que você está prestes a viver uma virada? Vamos aqui para alguns sinais. Primeiro desses sinais que eu vou falar aqui, que é um dos principais. O incômodo não passa. Sabe, tudo era normal, tudo estava indo bem. Agora você não consegue mais se acomodar onde você estava acomodado antes. O que antes era tolerável, agora incomoda profundamente. Isso não é fraqueza, é o Espírito de Deus inquietando o seu espírito. E em Gênesis 12, Deus disse a Abraão: sai da tua terra. Antes de qualquer promessa se cumprir, houve um chamado para sair do lugar do conforto. Esse foi o primeiro sinal incômodo com o lugar onde você está. O segundo sinal vai ser um pouco diferente. As portas antigas estão se fechando ou até já se fecharam e você está teimando em bater nelas para abrir. Relacionamentos que já não fazem mais sentido, sociedades, empregos que se desfazem, amizades que esfriam sozinhos, ciclos que terminam sem que você force nada. Eu sei que isso dói, mas isso não é castigo, é poda, e Deus poda. João 15:2 fala de um pai que poda todo o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Deus não corta o que não tem valor para você, mas Ele corta o que está te impedindo de crescer. Então, esse segundo sinal é o esvaziamento de contatos, né? As pessoas já não são mais as mesmas com você. O terceiro sinal, uma sede nova por Deus. Você se tornou insaciável, você lê, você ora, você jejua, você busca, você quer assistir mais vídeos, mais conteúdos. Você começa até a orar diferente, a buscar a palavra com uma fome que antes você não tinha. E isso não são coincidências. Na verdade, são preparações, porque Deus não revela o próximo capítulo para quem ainda não aprendeu a buscá-lo na página atual. E em Jeremias 29:13, ele promete: vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O quarto sinal aqui é o medo aumenta exatamente quando a promessa se aproxima. Começa a dar um medinho. Israel teve mais medo às portas de Canaã do que no meio do deserto. Isso é normal, é natural do ser humano. E o inimigo também intensifica o ataque, não quando você está longe da vitória, mas quando você está perto demais da vitória. E seu medo cresceu nesses últimos dias, nesses últimos tempos, talvez seja porque você está mais próximo da sua vitória, mais próximo da sua mudança do que você possa imaginar. Agora, o quinto sinal
pessoas começam a se afastar, sem motivos aparentes. E por que será que isso acontece? Nem toda separação é rejeição. Algumas são libertação, e eu falo aqui de sociedades, de negócios. Existem pessoas que só conseguiam caminhar ao seu lado na versão antiga de você. Mas quando você começa a mudar de dentro para fora para seguir a vontade de Deus, alguns vínculos que não fazem sentido não podem sobreviver a essa transição. Para que você vá para o próximo, você precisa se desfazer daquilo que não agrada a Deus. E isso pode parecer doloroso, mas é necessário. Jesus mesmo perdeu discípulos quando o ensino dele ficava difícil demais para eles, como diz em João 6,66. O sexto sinal que pode estar acontecendo, com toda certeza, você começa a enxergar o seu passado com outros olhos. Tudo mudou. Você começa a ver com um prisma diferente, com uma visão diferente. Coisas que antes pareciam ser apenas dores, agora começam a fazer total sentido, como parte do processo. Você começa a entender que José só governou o Egito porque passou pela cisterna e pela prisão. E aí você começa a ver um propósito onde antes via apenas prejuízo. E isso faz parte do processo. Romanos 8,28 deixa de ser um versículo decorado e passa a ser uma realidade sentida todos os dias. Todas as coisas cooperam para o bem. Pode ter certeza, dos que amam a Deus, dos que são fiéis a Deus. E o sétimo sinal, pequenas decisões começam a ter mais peso. Escolhas que antes pareciam ser neutras e não mudavam nada. O que você assiste, o que você fala, onde você anda, como você usa o seu tempo, começam a parecer que são decisivas para o seu futuro. E isso é um sinal de amadurecimento espiritual. O Espírito Santo começa a apurar sua consciência, porque ele está te preparando para um nível de responsabilidade muito maior. O oitavo sinal, você sonha diferente. Não são sonhos, apenas sonhos da noite, sonhos passageiros, mas são os sonhos que você carrega acordado. Aquilo que antes parecia ser suficiente já não satisfaz mais. Você começa agora a desejar mais profundidade, mais propósito, mais eternidade e menos superficialidade. E isso é o Espírito, ampliando a sua capacidade de visão. Como aconteceu com Abraão, quando Deus tirou Abraão da tenda para contar as estrelas. Gênesis 15:5. E o nono sinal, que é um dos últimos aqui, porque talvez tenha mais, né? Coloque nos comentários. O nono sinal é: o silêncio de Deus parece mais presente do que nunca. Esse é um sinal doloroso. Às vezes a resposta demora. O silêncio parece ser ausência. Parece que você foi abandonado por tudo, por todos, inclusive por Deus. Mas o silêncio de Deus raramente é abandono. Geralmente é gestação. Como uma semente debaixo da terra. O processo mais importante acontece exatamente aonde você não consegue ver o que está acontecendo. Por isso, o silêncio. E se você reconheceu 3 ou 4 desses sinais, ou mais desses sinais, mais 4, com certeza a sua vida está prestes a dar uma guinada, uma virada. E eu preciso te dizer com toda a convicção: você não está sendo destruído, você está sendo preparado. Deus não desperdiça os seus processos. E cada cisterna, cada deserto, cada prisão, cada silêncio, cada porta fechada, tudo isso está sendo tecido para formar em você algo que a estabilidade nunca teria formado. Agora deixe nos comentários quais sinais você reconheceu primeiro na sua própria vida e o que você espera de grande mudança para a sua vida, tá bom? Eu
amo falar com vocês, vocês são amados, amadas do Senhor, e eu quero fazer parte dessa mudança. Eu quero ser aquela pessoa que te ajudou a enxergar. Oh, Deus tem um propósito maior para a minha vida, e pode ter certeza que Ele tem. E eu quero estar com você e quero estar orando com você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos separado, por estar nos revelando os teus segredos, as tuas palavras. Obrigado por todas as palavras de Jesus, que têm nos ensinado o caminho certo a andar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.